No programa de hoje você vai conhecer projetos de grandes empresas que preservam os recursos naturais da região norte. Uma delas é da Gol Linhas Aéreas, que anunciou uma meta ambiciosa: atingir emissões líquidas zero de carbono em 2050. Você vai saber como esta iniciativa pode contribuir para a preservação da Amazônia. E ainda, você vai conhecer o projeto Olhos da Floresta, a ação da Coca-Cola Brasil com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento de comunidades ribeirinhas. E ainda, você vai saber o compromisso da empresa 3M, que visa reduzir o uso de novos plásticos em seus produtos feitos de petróleo. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no Amigos da Amazônia. Recursos esgotáveis e auxílio dos vegetais no processo da produção de oxigênio. Pontos que mostram a importância de preservar o meio ambiente. Ainda que a Amazônia transmita a ideia de ser o pulmão do mundo, a constante degradação que a floresta sofre leva para longe qualquer pé na realidade que essa máxima possa ter. Segundo uma equipe internacional de cientistas, entre 2010 e 2019, a floresta amazônica brasileira liberou mais carbono do que armazenou. Os resultados foram obtidos por meio de dados de satélite e mostram um bioma em situação crítica. Além da sua importância econômica, é necessário levar em conta todo o capital natural que a Amazônia abriga em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta, já que grande parte da água doce brasileira está armazenada na região norte e é inegável a sua influência na manutenção humana e ambiental. No Amazonas, a Coca-Cola Brasil realiza o projeto Olhos da Floresta. A iniciativa incentiva agricultores familiares de comunidades ribeirinhas a adotar práticas da agricultura sustentável que utiliza os agrossistemas como unidade econômica integrada ao território. AmazonSat, um prazer estar com vocês hoje. Sou o Vitor Bica, diretor da Coca-Cola, e vamos falar um pouquinho do Amazonas e da Coca-Cola. É um orgulho muito grande para a Coca-Cola estar há 30 anos no Amazonas, apoiando o desenvolvimento sustentável e a diminuição das desigualdades locais. Temos a terceira maior fábrica de concentrados do mundo no Amazonas, uma fábrica muito moderna, que não só abastece todo o Brasil, mas exporta para diversos países da América do Sul. Hoje, somos o maior exportador do polo industrial de Manaus. Essa parceria com o Estado do Amazonas tem proporcionado contribuirmos de forma muito grande na proteção da floresta. Somos fundadores da Fundação Amazônia Sustentável, apoiadores do programa Bolsa Floresta, de projetos de acesso à água e também a diversas iniciativas culturais e sociais, como o Festival de Ópera, Festival de Cinema, Festival de Jazz e o principal de todos, o Festival Folclórico de Parintins, do qual a Coca-Cola é patrocinadora oficial há 25 anos. Mas um dos grandes objetivos que nós temos é o desenvolvimento de cadeias produtivas no interior do estado, a fim de contribuirmos para a geração de renda e de emprego naquela região do Amazonas. Um bom exemplo desses projetos é o projeto Olhos da Floresta, que desde 2016 trabalha com o Guaraná. O projeto começou com 100 comunidades e hoje atinge 90% da área plantada de Guaraná no estado. São 14 municípios, 300 famílias e mais de 3 mil pessoas envolvidas no projeto. O nosso grande objetivo é o fortalecimento da cadeia do Guaraná, aumentando a produtividade e trazendo renda para essas pessoas, para essas famílias que vivem do Guaraná. Através desse trabalho, a gente tem um orgulho de dizer que hoje somos o maior comprador de Guaraná do estado do Amazonas, uma cadeia totalmente certificada pelo Imaflora, que nos dá a satisfação de dizer que todo o Guaraná que vendemos no Brasil vem do Amazonas. Somos do Amazonas. Grande projeto da Coca-Cola porque une a preservação dos nossos recursos e também porque gera renda para estas pessoas. E você sabia que o dióxido de carbono é um dos principais gases do efeito estufa? A alta concentração desse gás pode inclusive afetar a saúde humana.
É por isso que muitas empresas estão se empenhando a reduzir as emissões de carbono para que as suas atividades não comprometam o meio ambiente. A Eurofarma é a primeira farmacêutica a reduzir 100% das suas emissões de CO2. A iniciativa beneficia 2 projetos da Amazônia. Bom, a agenda climática, ela está na nossa pauta de sustentabilidade desde 2008, ano em que foi criada a nossa área de sustentabilidade dentro da organização. Nesse mesmo ano, nós fizemos o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa. Isso foi muito importante, foi um marco, porque a partir daí nós tivemos várias iniciativas voltadas para a redução das nossas emissões. A decisão de neutralizar as nossas emissões diretas já foi uma decisão mais recente, foi do ano passado. Nós fomos muito provocados pelos próprios acionistas da empresa. O nosso presidente foi o grande motivador, o grande patrocinador desse novo passo que a gente está dando. E tem relação com a estratégia de nós sermos pioneiros no setor farmacêutico brasileiro. Tá a nossa prática, o nosso valor, aquilo que a gente acredita realmente que é numa economia futura de baixo carbono, nós exercitarmos a nossa responsabilidade empresarial, poder nos servir de exemplo para outras organizações, inspirar outras empresas a fazerem esse mesmo movimento, trazer orgulho e engajamento para os nossos colaboradores, um senso de pertencimento e um alinhamento de valores que é tão importante. E é nisso que a gente pensa em cada passo que a gente dá, pensando na sustentabilidade, no futuro que a gente quer construir e como que a gente pode ser um exemplo para esse futuro que a gente deseja. Com relação às nossas emissões diretas e indiretas, o total das nossas emissões contabilizados no ano de 2020 foi de 14.530 toneladas. Isso se refere ao ano completo e se refere às atividades que estão estabelecidas no escopo 1 do GHG Protocol, que é o principal órgão que referencia esse modelo de emissão. Nós tivemos emissões de combustão móvel, que estão atrelados às nossas operações fabris, empilhadeira, no caso dos veículos da nossa frota, pela promoção que nós fazemos dos nossos produtos junto a médicos em todo o país, então isso também está inserido nesse diagnóstico de emissões diretas. Sobre o investimento que nós estamos fazendo para a proteção da Amazônia, que nós falamos muito de Brasil, mas que também se estende para outras geografias inclusive onde a Eurofarma está presente com operações em toda a América Latina, então que insere outros países que não só o Brasil. Esse projeto que está sendo apoiado com os recursos da Eurofarma para aquisição de crédito de carbono, ele tem benefícios para a proteção da biodiversidade, serviços ecossistêmicos, proteção de espécies endêmicas, algumas delas até ameaçadas de extinção, atividades socioambientais com impacto para centenas de famílias que estão nessa região, proteção à comunidade local, geração de renda para essa comunidade. Então a gente acredita que é um investimento que ele atende não só à conservação da área propriamente dita, mas que também cuida da população desse entorno, dessa comunidade que está inserida e que precisa ter mais consciência, mas também precisa ter mais oportunidade de se desenvolver socialmente. Iniciativas importantes para a nossa Amazônia. No próximo bloco vamos continuar falando de emissões de carbono. Isso porque a Gol Linhas Aéreas anunciou que pretende atingir até 2050 emissões líquidas zero de carbono. Quer saber como vai funcionar esta iniciativa? Então fica aí que a gente já volta. No mundo corporativo, grandes empresas estão assumindo compromisso com planos de sustentabilidade. A Gol é a primeira aérea da América Latina a se comprometer com balanço zero de carbono. A meta ambiciosa da companhia de atingir balanço zero de carbono nos próximos 29 anos envolve desde o aprimoramento de questões ambientais ao desenvolvimento de combustíveis sustentáveis de aviação. Meu
nome é Pedro Scorza, sou assessor de projetos ambientais da Gol e comandante de aeronaves. Hoje é muito claro para nós dentro da empresa e acreditamos que boa parte da sociedade, não só brasileira como mundial, sabe que a mudança climática é algo muito relevante, é uma preocupação que deve estar no nosso dia a dia, seja nas nossas vidas pessoais, seja no nosso trabalho, no nosso convívio, né? Então, as metas do Acordo de Paris, da COP21, que a gente conhece, que é para evitar o aquecimento global de mais de 2 graus, eles estão até se tornando um pouco insuficientes. Já há um entendimento que essas metas elas são uma referência, mas se precisa fazer mais. E essa meta de 2 graus trazia entre aspas, um compromisso da toda a humanidade de até o ano de 2100 reduzir a zero as emissões, ou seja, uma economia completamente descarbonizada. E no meio disso, no ano de 2050, nós deveríamos estar com 50% das emissões de gases de efeito estufa relativas ao ano de 2005. Isso hoje é insuficiente, né? E a sociedade vem demandando ações mais enérgicas para que o aquecimento global não passe de 1,5 graus. Não só isso, existem campanhas, especialmente na Europa, de redução de emissões. Alguns países já vão abolir o uso de veículos a diesel ou a gasolina até o ano de 2030, soluções de energia renovável aparecendo numa velocidade muito grande no mundo, né? E muito pautadas numa solução que deve ser achada para o problema da mudança climática. Na nossa indústria não é diferente, só que ela tem um grande desafio. A indústria da aviação, ela emite 2% dos gases de efeito estufa, né, globais, né? Então 1/50 de todas as emissões do aquecimento global são oriundas da nossa indústria, simplesmente porque a nossa indústria é uma indústria que carece muito de energia. Nós precisamos de combustível, de querosene de aviação para fazer a propulsão das nossas aeronaves e fazer o transporte dos passageiros. Então, a gente sabe que a gente tem impacto, não só a Gol, todas as indústrias, mas isso dentro da Gol é muito claro, né? A gente não nega isso, a gente tem clareza que a gente gera impacto ambiental e a gente está há mais de 10 anos trabalhando em soluções que vão reduzir essas emissões e provavelmente vão trazer zerar as emissões antes de 2100. O assessor de projetos ambientais da Gol ainda falou da relação da Amazônia com a iniciativa. Existem N ocorrências da biodiversidade do bioma amazônico que são capazes de produzir energia, e essas energias elas podem ser utilizadas para fazer biocombustíveis em geral e combustível de aviação. Então, assim, nós entendemos que a Amazônia tem um grande potencial ainda não desenvolvido, toda uma discussão muito forte ainda de como a gente aproveitar o território amazônico, a floresta amazônica, de uma maneira racional, que preserve o meio ambiente, faça a inclusão socioeconômica da região, né? Mas a gente vê que tem muito potencial ali e muita coisa a ser descoberta que até hoje nós não conseguimos fazer. Por outro lado, João, o que nós temos é os créditos de carbono, normalmente, os mais acessíveis hoje, eles vêm de projetos seja de reflorestamento ou de conservação florestal, os quais na Gol, na nossa política futura de utilização de crédito de carbono, a gente até já definiu que nós só usaremos créditos de carbono provenientes de projetos de conservação florestal, é o que temos muitos na Amazônia, né? Ou projetos de reflorestamento, menos um pouco, mas nós temos também, né? Projetos de reflorestamento. E dessa maneira, a utilização desses créditos, ou seja, nós comercializarmos e comprarmos esses créditos, eles vão trazer para a região amazônica, no nosso ponto de vista, uma proteção, né? Valor entrando para a floresta, que pode ser utilizado em alavancar atividades socioeconômicas e ambientais, desenvolvimento das comunidades locais de uma maneira muito mais proeminente, mais realista do que a gente tem hoje. A nossa crença é que, como tu mesmo falaste no início da chamada, do call, a Amazônia é o pulmão do Brasil, que sabe do mundo, né?
Nós acreditamos que, mais além disso, né, a importância da Amazônia globalmente, a preservação dela é relevante, né? A gente não pode descartar isso de maneira alguma, a gente não pode tirar das listas de prioridades, como também a interdependência que a Amazônia gera para as outras regiões brasileiras, quer dizer, para a produção agrícola na região sul, na região centro-oeste ocorrer, a gente necessita da umidade dos rios voadores que são gerados a partir da Amazônia, ou seja, é claro que o mundo inteiro é um ecossistema, que o Brasil faz parte desse ecossistema e que a ausência de um pedaço dele vai fazer. Então, nós vemos o engajamento nos nossos esforços de troca de base tecnológica, para a gente sair de uma empresa carbônica, né, que ela tem uma emissão para uma empresa limpa, uma empresa descarbonizada. É um projeto de longo prazo, é difícil. A indústria da aviação deve ser uma das últimas indústrias do mundo a fazer essa transição energética, mas nós vemos a Amazônia como um dos atores, um dos contribuintes para que isso possa ocorrer. Não só para a empresa, mas a preocupação também de que a Amazônia continue gerando umidade e saúde climática para o resto do mundo, né? De maneira que a gente consiga continuar voando, transportando passageiros com segurança, com tranquilidade em todas as regiões que a gente faz. Quer dizer, um clima 2, 3 graus mais quentes terão condições meteorológicas muito adversas. Essas condições adversas geram mais complicações, mais problemas para os voos, né? Numa visão de longo prazo, né? Isso não é bom para a nossa indústria, como não é bom para toda a humanidade. Então, ela tem uma ligação, digamos assim, importante, né? Entre as nossas decisões e a manutenção da própria Amazônia. Então, o que eu deixo consignado aqui com toda a audiência é que a Amazônia é tão importante quanto qualquer outra região do mundo. Que qualquer coisa que acontecer na Amazônia de quem mora aí, ela rebate e acontece com o mundo que não está ali, né? Então a interligação, os esforços de preservação, os quais nós acreditamos que devem ser feitos, já demonstramos isso pela nossa intenção de ajudar projetos, eles são para o bem de todos, né? E cada árvore conservada, ela vai gerar com certeza um impacto na solução da mudança climática futura. Não, é um esforço de todos, é um esforço nosso como empresa, meu como cidadão dos cidadãos que moram na Amazônia e trabalham na Amazônia, de preservar o maior valor que eles têm, que é a biodiversidade. Iniciativa inovadora da Gol. E não sai daí, a gente já volta para conhecer o projeto do Grupo 3M, que visa reduzir o uso de plástico e melhorar a pegada ecológica. Amigos da Amazônia, de volta para te falar como o Grupo 3M está se comprometendo a reduzir o uso de novos plásticos feitos de petróleo. Em 2025, a empresa visa atingir uma nova meta de sustentabilidade, a de reduzir a dependência de plástico virgem à base de fóssil. Olá, João Paulo Oliveira. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite de participar do programa Amigos da Amazônia. Eu sou da 3M do Brasil, meu nome é Marcelo Gandur, eu sou engenheiro químico de formação, atuo na 3M já faz alguns anos e atualmente eu sou líder de sustentabilidade para a 3M do Brasil. Bom, antes de mais nada, é importante salientar que o plástico representa um grande desenvolvimento tecnológico para a sociedade. As soluções introduzidas pelos plásticos, por exemplo, nas embalagens, em dispositivos médicos, utensílios domésticos, nos automóveis, trouxe grandes benefícios e facilidades para nós que somos profissionais e também consumidores, né? A questão dos plásticos, o grande problema é o uso indiscriminado em aplicações de uso único e a forma não apropriada de descarte do plástico na natureza, né? A nossa preocupação da 3M nessa área surgiu há muito tempo, há mais de uma década que a gente vem pensando sobre isso. E a nossa abordagem é sempre repensar o design dos nossos produtos e nossas embalagens através da abordagem, por exemplo, da abordagem 3R, que significa reduzir, reciclar e reusar. Então, falando um pouquinho mais em detalhes sobre essa abordagem 3R, né? Reciclar é pensar em utilizar materiais que são reciclados nas nossas embalagens e pensar no design de novas embalagens buscando facilitar a sua reciclagem pós-uso.
em reduzir, essencialmente pensar em embalagens com eficiência em seu processo de manufatura, sem perdas nesse processo, e também pensar na função dessa embalagem com o mínimo de material possível. E reusar, pensar no design de embalagens junto com um time multifuncional, né? Analisando oportunidades de desenvolvimento de embalagens que podem ter outra utilização após o consumo do produto em si. Aqui acho que eu trago um exemplo bacana, que é um ícone nosso aqui, que é a fita isolante, a fita 33+, que vem numa caixinha plástica, e os eletricistas em geral adoram essa caixinha como porta-treco, para guardar objetos após o uso da fita. Além disso, a gente também pensa muito na reutilização de embalagens que são fornecidas pelos nossos fornecedores nos nossos processos produtivos, né? Além dos 3 R's, assim, outras alternativas tecnológicas de muito interesse para nós são as matérias-primas de fonte renovável ou biodegradáveis pós-uso, o que resulta num impacto na natureza muito menor do que os plásticos convencionais de origem fóssil. Bom, em abril de 2021, a 3M anunciou um novo compromisso global ambiental focado na redução de uso de novos plásticos feitos a partir de derivados do petróleo. Em 2025, nós pretendemos atingir uma nova meta de sustentabilidade, reduzindo a dependência de plástico virgem à base de combustível fóssil em 56 mil toneladas. Como é que funciona isso, né? Esse é um esforço multifuncional na empresa, que envolve o design de novos produtos e embalagens, como eu mencionei, o design, pensar em novos processos de produção e também em novos modelos de negócios. Como exemplo, no ano passado, em novembro, nós realizamos o primeiro hackathon de embalagens na América Latina. Esse é um esforço conjunto de várias áreas, pensando em novas alternativas de embalagens, né? O projeto vencedor traz a proposta de eliminar o uso de plástico de uma das nossas fitas dupla face, que tem a marca Fixaforte, por uma embalagem de papel. Esse projeto está alinhado com os nossos objetivos de redução de plástico, mas também alinhado com os objetivos de um dos nossos principais parceiros comerciais, que pretende não comercializar mais produtos com embalagens plásticas após 2025. Importante salientar aqui também que os esforços de sustentabilidade são sempre esforços de cadeia. A gente tem que estar conectado aos nossos fornecedores para entender as nossas soluções, olhar para os nossos processos internos de como reduzir, reutilizar, e, claro, está conectado na ponta com a comercialização desses produtos e como que a gente vai ter sucesso nessa comercialização, evitando, nesse caso aqui em exemplo, o uso de plásticos, né? A 3M exige que cada novo produto tenha um compromisso de valor de sustentabilidade que gere impacto para um bem maior. Os compromissos incluem o uso de materiais reciclados, oportunidades de reutilização no final da vida útil de um produto e muito mais. Bem, de 2014 a 2020, através de projetos de redução de material, nós já reduzimos nosso consumo de papel e plástico de embalagens em cerca de 800 toneladas. Somente no ano passado foram 115 toneladas, mantendo a eficiência das nossas embalagens. A outra ação foi banir o uso do PVC, que é um tipo de plástico muito comum empregado nas embalagens, para o design de novas embalagens. Ainda utilizamos o PVC, mas esse ano nós temos uma meta de redução de 50 toneladas do uso desse material nas embalagens, com o objetivo de redução total até 2025. A 3M tem fábrica em Manaus desde 2007 e em 2015 nós inauguramos nossas novas instalações, contemplando itens sustentáveis como iluminação em LED, que é um sistema de baixo consumo de energia e de manutenção, sistemas de isolamento térmico e acústico que proporcionam maior conforto aos funcionários, a nossa área fabril separada da área de suporte, que são os restaurantes, vestiários e escritórios, e com o cuidado de preservar a natureza no entorno da fábrica.
Vale salientar aqui que entre as nossas fábricas no Brasil, a 3M de Manaus é a única que foi projetada para operar sem o uso de aterros para os nossos resíduos. Todos os resíduos gerados pela nossa operação da fábrica de Manaus são destinados à reciclagem ou à geração de energia. Nessa fábrica de Manaus, nós fabricamos itens bastante importantes para a 3M do Brasil, como várias fitas de fechamento de caixas, fitas isolantes, que é aquela fita preta para isolamento elétrico, taxas refletivas, o famoso olho de gato das estradas, né? Fitas refletivas que são usadas em sinalização de rodovias e nas cidades, os famosos blocos de anotação post-it, o bloquinho amarelinho, né? E alguns equipamentos de proteção pessoal. Grandes projetos de meio ambiente. Hoje o Amigos da Amazônia mostrou a importância de preservar os recursos naturais que estão ao nosso redor. Lembrando que para rever este e outros episódios do Amigos da Amazônia, basta ir lá no canal do YouTube do AmazonSat. Muito obrigado pela companhia de sempre, um forte abraço e até a próxima!